Olá, eu sou o Babalorixá Eurico de Xangô e esse é o Papo Afro, o meu lugar de fala sobre assuntos relacionados aos cultos afro no Brasil. O tema de hoje é o candomblé e a quaresma. Mas antes, eu gostaria de falar para os Illuminati, né? O meu lugar de fala, o meu ponto de vista, né? Sobre a ascensão e queda de Roma. No meu entender, né, é só a ascensão, a queda nunca houve. Por que eu digo isso? Porque se vocês aí, né, prestarem um pouquinho mais de atenção, vocês vão ver que em cada cidade do sul da Europa, do Brasil, aqui da América Latina, você já vê que em cada cidade existe uma igreja, né, em cada bairro, em cada pracinha existe uma igreja, né, apostólica romana, dos apóstolos de Roma. Então, tá, Roma está aí. Aliás, Roma está lá com o Papa, né? É a cidade eterna. E com a utilização da fé, né, Roma continua sendo o império eterno. Então, senhores Illuminati, né, vamos conversar sobre ascensão e queda de Roma? Vamos, mas eu só falo sobre a ascensão. Tá? Se vocês acabam explodirem todas as igrejas, né, como tentaram no século XIX, aí tudo bem, eu vou aceitar, ok? Mas enquanto houver uma igreja apostólica romana em uma pracinha qualquer desse Brasilzão do meu Deus ou do sul da Europa, eu não posso falar da queda do Império Romano, ok? Salve a luz aí para vocês, né? E também, no meu entender, né, a luz que nos salve. A gente não consegue entrar num acordo, não é, senhores Illuminati? Mesmo assim, né, o meu abraço grande aí para vocês. Então vamos lá. O que é a quaresma? Tá? No catolicismo, tá? Na Igreja Católica, não vou falar de cristianismo, eu vou falar especificamente da Igreja Católica, né? As pessoas vão com aquele papo furado. É um período de reflexão, Bruno. Não é nada de reflexão nenhuma, porque no século XXI ninguém reflete nada, não. Ok? São os 40 dias que antecedem, tá, a Páscoa, o ritual litúrgico da Igreja Católica. Tá? É uma data móvel. O Carnaval, né, o afoxé para nós, é uma data móvel. E a Páscoa também. Como é que isso é calculado? É calculado dentro, né, do Vaticano, né, isso desde o ano de 325 depois de Cristo, né, que houve o encontro eclesiástico na Turquia, inclusive, né, que determinou-se que a Páscoa ocorreria, tá, após a primeira lua cheia, tá, do equinócio de primavera do norte da Europa. Tá? O que é equinócio? É o dia do ano, né? Tem o equinócio e o solstício. Então, esses 2 dias super importantes na astronomia. Né? É o dia em que que o dia e a noite têm o mesmo período. Né? Quando o tempo vai esquentar, né, a gente chama de equinócio. Tá? Quando o tempo vai esfriar, nós chamamos de solstício. Então, a primeira lua após o solstício, tá? Perdão, após a primeira lua cheia, após o equinócio, tá, de primavera, lá na Europa, tá, é o dia que se determina o início da Semana Santa, ok? Então, que é a quarta-feira de cinzas, né, do carnaval pagão. Pagão é pagão, mas é calculado dentro da igreja, tá? Mas é pagão, ok? Vamos respeitar a história. Então, funciona da seguinte forma. Eles pegam, né, depois do equinócio, calcula-se a primeira lua cheia depois do equinócio é dia tal, e conta para trás 40 dias e acha-se o sábado de carnaval. O cálculo é feito assim.
Por isso, inclusive, né, e aliás, esse cálculo, né, determina que o carnaval tem que ser entre 9 de fevereiro, tá, e 9 de março, nesse período que se calcula antes do equinócio de primavera da Europa, ok? Então, o que acontece? Mas e no candomblé, como é a quaresma? Primeiro, no candomblé o nome não é quaresma, é Oronilé, tá? Segredo dos donos da terra. Já expliquei na audição anterior, né, aquele poema, aquele Itan de Ifá, que conta que a colheita de Oxalá não estava legal, aquela coisa toda, né? E ele consultou Ifá, né? Ifá disse que ele deveria fazer uma oferenda aos 4 cantos do mundo, ele assim o fez e pediu um resguardo de 10 dias para cada canto. E aí a soma dos 4, né, deu 40 dias. Né? Então o que acontece? Esses 40 dias de descanso da terra, dos Oni, dono, dona, senhor ou senhora, e Lé, terra, dos senhores da terra, tá? Graças ao sincretismo religioso, né, o africano conseguiu adequar, tá, o Oronilé à quaresma do cristianismo. Então, é aquele negócio, né? A gente não pode falar muita... não pode ficar falando muita coisa, que tudo que se diz no papo afro, né, acaba virando pauta de militância. E eu não estou afim, tá? Aqui é meu lugar de fala sobre a minha religião. Tá? A pauta de militância tem aí, entendeu, um compilado de sites para se falar a respeito. Aqui a gente fala de religião. Então, o que acontece? O africano pegou o ouro do afoxé, tá? e engendrou ao carnaval. E pegou o Oronilé, tá? Os 40 dias de descanso da terra, e jogou na quaresma. Tá? E aí o que acontece? Como o negro estava sendo escravizado e estava longe do seu Iluaiodara, lá da sua terra, tá? Eles acreditavam que durante o descanso da terra, seus orixás, seu Eledá, tinha o poder de voltar para a terra que eles tanto sonhavam em retornar, ok? E aí eles cobriam o Ibá, o assentamento do orixá, com o alá de Oxalá, com o pano branco, né, que representa o sêmen do grande pai Oxalá, para manter a fertilidade daqueles assentamentos durante o período onde a terra não fertiliza. Muito me espanta, inclusive, né, como esse orô milenar diz que a terra não dá nada, né, porque na África, nesse período, coincidentemente, tá, é o tempo de estio. O que é tempo de estio? Tempo de estio é quando não chove. Né? Como é que uma mãe de santo, um pai de santo vai tirar um Iaô, tá, no meio do Oronilé, onde não nasce nada? Imagina o Egum que essa desgraçada, esse infeliz, deve estar plantando na cabeça lá do filho de santo. Porque eles tudo morrem. Por isso que morrem. A baixada é violenta. Não, fazem tanta capetagem que os filhos de santo acabam tudo morrendo antes do tempo por causa da diabrura. Tá? Oronilé, 40 dias após o afoxé, não vai bulir em santo. Não vai bulir em santo, que tu vai fazer, se a terra não tá dando nada, porque é tempo de estio, larga a cabeça do desgraçado. Tu tá precisando tomar um dinheiro, tá? Vai fazer uma obra, vai bater uma laje, entendeu? Primeiro que seus filhos são tudo pobres, não tem dinheiro para te pagar, mas você quer um monte de gente aí na tua casa. E por isso tu faz essas diabruras, porque na realidade isso não existe, ok? Então, o que acontece? Eu expliquei aqui, né, o que é o Oronilé, né? Isso, não adianta vocês ficarem pesquisando na internet, vocês não vão achar não, gente. Isso é coisa das mãezona velha, da Rabaiana velha que contavam, né? Há quase meio século atrás, quando eu era Iaô, né? Que contavam para nós, os Iaôs, essas questões, né, ligadas à ritualística. Não dessa forma clara, né? Mas dá para a gente entender, dá para compreender. O que não dá para compreender é essa baderna que estão fazendo agora com o candomblé e com a Umbanda, né? Com essa patifaria de não porque eu tiro Iaô, sim porque eu não sou católico. Olha aqui, ô infeliz. Se não fossem, né, os rituais, as liturgias católicas, tu não estava nem professando nem Umbanda, nem candomblé. Sabe por quê, rapá? Tá?
Porque nos Estados Unidos, por exemplo, ou em qualquer região do planeta, tá, onde reine o protestantismo, ou seja, onde não existem os santos católicos, tá, o africano não tem como assimilar, não tem como sincretizar. Então, por logismo, tá, o mais fraco sempre perde. Ou seja, o africano acabou perdendo toda a sua cultura. Você vê, né, o negro americano, né, que coisa ridícula, né? São indivíduos sem a história, né? A mulher tudo com cabelo alisado, tudo operando o nariz para querer ser branco, tá? Por quê? Porque eles perderam uma tradição, né? Então, aqui no Brasil, como existia, graças à Igreja Católica, existiu sincretismo religioso, graças a Deus, nós conseguimos manter, tá, parte da cultura trazida das terras africanas, tá? Se bem que assim, veio para cá, depois os padrinhos levaram todos para a Universidade de Sorbonne, na França, né? Hoje em dia, se você quiser fazer uma pesquisa mais minuciosa a respeito da nossa religião, tem que ir para a França, porque aqui no Brasil, mas no Rio de Janeiro, você só vai conhecer quem? A pombageira, que nem de candomblé. Pensaram que eu não ia falar da criatura, tá aí a pombageira. Para vocês, o povo gosta. Então, sabe, essa é a questão do sincretismo religioso, tá? Da semana da quaresma, né? E do Zoronilé, que é tudo a mesma coisa. Tá bom, gente? Esse é o Papo Afro, a ciência fazendo as pazes com a religião e até com os Illuminati. Até a próxima. Valeu!